o versículo 9. Acharam? Amém, amém, esperarei. Quem achou, diga amém. Nenhum vai dizer Deus. Amém. Acharam, irmãzinhas? Acharam, né? Então, a palavra diz assim, ó, o amor cristão. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Até aqui. Eu estava lendo hoje aqui, né? Aí o Cláudio falou assim, meu marido falou assim, e o que tu vai explicar lá? Ele falou, tu vai explicar? Aí eu disse, não, é assim, não. Eu acho que aqui já está dizendo tudo. O amor seja não fingido, né? Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não é verdade? Né? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Né? Então eu acho que essa palavra aqui que a gente leu já diz tudo. Claro que se os irmãos depois quiserem continuar lá, é lindo isso aqui. Mas a gente já está né, graças a Deus. E eu achei assim muito lindo, né? Que o amor seja não fingido, porque hoje em dia é tanto fingimento das pessoas, né? Meu Deus, é só Deus na nossa vida, né? Testando. Então, se a gente não se apegar na palavra do Senhor, né? Por isso que a gente tem que estar sempre orando e perseverando, né? Que daí tudo dá certo na vida da gente, né? Agradecer a Deus, porque nós temos que agradecer, porque Ele é maravilhoso, né? De manhã, cortou, botou o pé no chão. Olha Deus. Hoje de tarde, lá na minha cunhada, que ela está com um problema também de osso, gastou, tem que botar uma prótese, né? Então ela estava dizendo para nós, meu Deus, eu fazia tudo, agora não consigo fazer nada. Mas eu disse para ela, agradece a Deus ainda de estar com nós aqui, ó, tomando café, traz com a mente boa, né? Então dizer é verdade, né? A gente só é acostumado a algum lugar, né? Então, essa palavrinha que eu vou deixar para os irmãos. Tá bom? Deus abençoe, então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, né? Pela vida que Ele nos deu, né? E pelos nossos filhos, agradecer que Deus é maravilhoso, né? Temos que continuar orando, lendo a Bíblia sempre, né? Que Deus aqui dá um ensinamento para nós. Amém, igreja? Então, uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Que a gente possa realmente amar verdadeiramente, né? Às vezes a gente está meio cansado. Confesso que hoje o dia foi um pouco assim mentalmente cansativo, e aí a gente decide, independente do que está acontecendo, de tudo que a gente está vivendo, a gente decide amar, né? E que hoje a gente consiga voltar os nossos olhos a Ele, que Ele seja o único e suficiente na nossa vida. Pois a palavra dele diz, né, que independente de tudo que aconteça, Ele venceu o mundo, então Ele pede para que a gente tenha bom ânimo. Amém. Então que nele a gente venha se alegrar. Amém? Amém. Glória a Deus.
sentimos acolhidos com a sua glória, Senhor Jesus. A sua glória nos beija, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor.
Declare comigo. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. Vem e beija-me com a glória. 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 Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigada pela sua presença, papai. Maravilhoso, Senhor. Declaramos que o Senhor reina nesse lugar. Nada mais pode reinar mais do que o Senhor. Só tu, Deus, só tu, Senhor, reina nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. E hoje minha vazia, minha cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está.
Deus. Graça e paz, igreja. Amém. 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 Fala para a pessoa que está do seu lado. Ele reina na tua vida? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Provérbios, número 3. Provérbios 3 e o versículo 9. Fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão então plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Amém? Amém. Gente, olha só. Estava ali ouvindo esse louvor e eu já tinha essa palavra para ministrar para vocês. E Deus, Ele falou comigo que primeiro a gente começa ensinando o povo, a igreja do Senhor, a ser fiel nos dízimos e nas ofertas para poder prosperar e ser fiel a Deus, para cumprir o princípio. Mas hoje o Senhor quer trazer não só o ato de fazer o dízimo e a oferta, mas principalmente a qualidade com aquilo que você está fazendo e isso que você está fazendo. Essa fidelidade ao Senhor, ela precisa vir com um certo grau de qualidade. E qual é o grau de qualidade que Deus pede? Primeiro lugar, Ele sendo o primeiro. Mas Deus é o primeiro da minha vida. Mas será que nas minhas finanças Ele está sendo o primeiro na minha vida? O que eu quero dizer com isso? A qualidade que Deus exige de nós, não que Deus exige, mas que vai fazer uma total diferença na tua vida. E quando você começar a implantar essa qualidade na tua fidelidade com Deus, na tua vida financeira, que é o dízimo na oferta, essa impressão de qualidade também vai percorrer todas as outras áreas da tua vida. Vamos lá. Qualidades que Deus espera de nós. Quem dizima ou oferta nota em papel, você vai dizimar a melhor nota que você tem. Não o melhor valor, não só isso, mas a melhor nota, a mais bonita, a menos amassada, a menos suja, a que não está rasgada, a mais bonita. Isso imprime a tua qualidade daquilo que você está fazendo. Amém? Amém. Agora, outra característica de qualidade. Recebi o meu salário. Primeira pergunta que eu preciso me fazer: quanto é o meu dízimo? Não é a primeira pergunta que eu preciso me fazer: qual é a conta mesmo que eu tenho que pagar? Quem é mesmo que eu estou devendo? Não. Primeiro, quanto é o meu dízimo? O meu dízimo é tanto. Então eu já vou transferir, eu já vou pagar, eu já vou deixar isso. Por quê? Porque Deus é em primeiro lugar. A obra do Senhor, o reino em primeiro lugar. Então não é sobre. Claro que tem muitas pessoas que a gente ensina o fazer, mas quando a gente já faz, Deus está nos requerendo a qualidade daquilo de como a gente faz. Amém? Amém. Por quê? Porque quando o Senhor for abençoar, Ele não vai abençoar só aqueles que estão pagando porque não tem nada melhor para fazer, ou porque tem medo do devorador, por exemplo, ou porque está fazendo como se fosse um compromisso e não com amor e gratidão. Porque o Senhor, Ele não quer robô, Ele não quer filhos robôs. Ele deu um livre-arbítrio, mas Ele quer um filho de qualidade, um filho fiel, assim, até na qualidade que imprime aquilo. A gente está aprendendo nas 7 chaves que tudo a gente precisa imprimir a qualidade.
naquilo que a gente faz. Amém? Porque senão você se torna uma pessoa de segunda categoria, onde as pessoas não dão mais valor para você e você perde respeito por si mesmo, sabe? Então, e a gente precisa cuidar, porque conforme a gente vai honrando ao Senhor com os primeiros recursos, os primeiros frutos, a gente vai sendo cada vez mais abençoado. Porque a gente está colocando qualidade, amor, coração naquilo que a gente está fazendo. Mas a partir do momento que eu começo a dar por obrigação, ou de forma automática, então eu não estou honrando com os primeiros. Ele está sendo o segundo, o terceiro, ou talvez até o último, ou até mesmo a sobra daquilo que vem da minha mão. E pode ter certeza que quando Deus depositou um valor, um recurso na tua mão para pagar as tuas contas, para investir nos teus sonhos, com certeza não foi a sobra de Deus. Quando Ele decide te honrar, não é como que Ele tem sobrando. Porque você já deu para o seu filho ou para a sua filha o resto da comida? Todo mundo comeu e tu fica com o resto? E tu deu para o teu filho? Não. Deus não faz assim com a gente. Ou, Deus pode ter transformado assim, vou investir aqui nas igrejas, vou investir aqui no meu reino, e o que sobrar eu vou dar para os meus filhos. Deus pensa assim. Não. Quando Ele decide te abençoar, Ele decide para valer. E Ele abençoa para valer. Cada recurso que vem na tua mão é o recurso necessário que Deus confiou a você, que é aquilo ali que você precisa para o teu sustento. Ele não te dá menos do que você pode viver e não te dá mais do que você realmente precisa, a não ser que exista um propósito para aquele recurso. Deus te dá exatamente a quantia necessária para viver. Quem está entendendo? Amém. E isso não é a sobra do céu. Pelo contrário, Deus pensa em você em primeiro lugar na vida dele. Porque quando foi para sacrificar, para te salvar, Ele deu o primeiro e o único filho dele. Então Ele não te deu o resto. Vamos pensar. A Bíblia fala que Deus tinha uma turma, uma equipe de anjos. E Satanás, ele contaminou 1/3 dessa parte dos anjos e levou eles para o inferno. Então Deus, ele ficou com 2/3 dos anjos no céu. Ele não podia ter dado os 2/3 de anjos para cuidar de você, para poder te salvar, porque afinal eles eram perfeitos, também não poderiam ter sido os anjos. Mas Deus não deu o resto, porque 1/3 Satanás levou. Aí sobrou 2/3. Deus não te deu 2/3 de anjo, o resto, a sobra. Deus te deu o único e primeiro filho dele. Deu o filho, não deu nem os anjos. E hoje, os anjos, os 2/3 são nossos servos, são anjos ministradores, eles são os que foram colocados para nos servir. Então, se Deus não pensa em você na sobra, por que a gente, na hora de ser fiel a Deus, a gente pensa na sobra? O que me resta? O que me sobra para dar para a obra do Senhor? E a gente está falando não sobre manter uma obra em pé. Eu estou falando do meu caráter impresso naquela oferta, naquela semente. Quando você vem trazer uma semente aqui, você não pode trazer, a Bíblia fala, você não pode trazer com pesar no coração, com tristeza. Não pode vir trazer também achando que é muito, quando na verdade aquilo ali não é real para ti. Não pode trazer com obrigação, mas quando você deposita aqui, você está mostrando para Deus o teu coração. Amém. Deus, o meu coração é esse. Deus, o meu caráter é esse. Então, a tua semente, como você oferta e dizima, fala muito mais sobre você do que como está a sua vida financeira. Fala a respeito do teu caráter. E por que a gente fala tanto assim? Porque nós, os pastores, os líderes, quer todo mundo que vá para o céu. Mas, mais do que isso, que você se torne uma pessoa de qualidade. Uma pessoa que tem o caráter de Deus impresso em si mesmo.
e coloca amor, coração, vida naquilo que está fazendo. Que sejam pessoas íntegras. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteira. Íntegro significa inteiro. Eu falo, a palavra fala assim: honra o Senhor com os teus primeiros frutos, com os teus primeiros recursos. Se eu honrar o Senhor com os meus últimos recursos, eu estou sendo íntegra? Não, eu não estou sendo íntegra, eu estou dando pela metade. A palavra fala de trazer os dízimos à casa do Senhor. Está lá em Malaquias. Dízimo é o quê? A 10ª parte. O primeiro de 10. 10% daquele primeiro recurso que eu recebi. Se eu dou 50 reais e eu nem ganho 500, eu estou sendo íntegra? Não. Por quê? Porque existe uma lei, existe um mandamento, existe um testamento. Falando do Espiritismo. Então, se eu quero me manter íntegro como inteira, eu preciso fazer o que o Senhor está ordenando. Porque eu estou mostrando e denunciando qual é o meu caráter. E eu digo mais. A gente pode pensar, mas eu não devo nada para ninguém, eu não preciso mostrar isso para ninguém. Não precisa mesmo. Eu não fico fuxicando oferta e dízimo de ninguém. Mas Deus vê. E sabe o que é mais interessante? Que os dizimistas, Deus faz questão de mostrar. O próprio Deus destaca quem é fiel e quem não é fiel. Os frutos respaldam aqueles que são fiéis. Então, o próprio Deus mostra, o próprio Deus expõe. E com certeza os recursos, as bênçãos financeiras vão continuar vindo sobre a tua vida se tu for fiel, se tu for íntegro, se tu for inteiro. Amém? Amém. Então, eu gosto muito dessa palavra porque o Senhor nos dá os recursos e os próprios recursos que Ele dá, Ele nos pede para honrá-lo com os primeiros. Sabe, é mesmo? Você entende? Eu me vejo muito como uma criança perto de Deus. O que eu recebo hoje é uma mesada do meu Pai. Está entendendo? Ele me deu um trabalho, Ele confiou em mim um trabalho onde eu posso ser útil para uma sociedade, para um grupo de pessoas. E daquele salário que Deus me honrou, Ele ainda me honra com um valor. Sabe aquele filho que você dá mesada, mas ele não faz quase nada em casa? Não sei se... não sei, mas para poder incentivar ele, eu me sinto incentivada por Deus nisso. Então, cada valor que Deus coloca na tua mão, Ele está confiando em você. E aí, o que você pensa? A mesada você dá para o teu filho, porque ele não merece aquilo, ele não fez nada para merecer. Você não fez nada para merecer o trabalho que você tem. Deus confiou a você. E se Deus não abençoar o teu patrão, o teu chefe, para te abençoar, tu está na rua, está lascado. Por isso que a gente precisa sempre orar pelas nossas autoridades, pelos nossos chefes, pelos nossos patrões, porque eles sendo abençoados, nós vamos ser também. Amém. Amém? Então, a gente precisa ter essa impressão de qualidade naquilo que Deus dá pra gente. E precisa voltar a ser fiel. E quando a gente coloca, ele recebe, ele nos dá esse valor, ele fala: filho, aprende a ser fiel comigo. Tira 10% e devolve para mim. Então, o que eu aprendo com isso? Mesmo que eu dê uma mesada para o meu filho, eu mesmo assim, que já é uma mesada dizimada, eu vou ensinar ele a dar o dízimo daquele valor que ele recebeu. Porque eu não quero uma pessoa de segunda categoria, eu quero uma pessoa de primeira categoria, de primeira qualidade, uma pessoa íntegra, inteira, que obedece o mandamento corretíssimo, que não há falha nela. Amém? Que não há falha nesse lado do caráter. Porque se ela for fiel no dinheiro, ela vai ser fiel em todas as outras coisas. Mas se ela for corrupta no dinheiro, pode ter certeza, ela vai ser corrupta no casamento, ela vai ser corrupta na família, ela vai ser corrupta no trabalho, ela vai ser corrupta em todos os outros âmbitos. Mesmo que seja pequenininho, ela vai ser. Então a gente precisa moldar essa parte da nossa vida para que nós sejamos íntegros nessa área.
e Deus possa imprimir também a caridade cada vez mais nas bênçãos que Ele dá para nós. Amém? Amém. Então hoje você vai separar o teu dízimo, a tua oferta com toda a claridade do teu coração. E hoje você vai expor o teu coração, o teu caráter para o Senhor. Amém? Isso é o Senhor, para o Senhor que você vai mostrar. Como está o teu coração? Como está o teu caráter? Como está a tua integridade? Amém? Amém. Quem quer ser íntegro aqui nesse dia, nessa noite? Eu também quero. Eu quero eu quero poder chegar diante do Senhor. Deus, o Senhor pode me acusar de qualquer coisa. Eu tenho pecado em várias coisas, menos nisso. Nisso aqui eu não tenho falhado com o Senhor. Amém? Então, venha ao altar e a gente vai estar orando por você em seguida, em nome de Jesus. Unção poderosa sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, Senhor, e cheios da integridade, que eles sejam inteiros na fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus, e que eles continuem te honrando com os primeiros frutos que o Senhor vai dar para eles, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam tremendamente abençoados nesse tempo. Nós repreendemos todos os demônios que agem na vida financeira dos teus filhos e declaramos as portas abertas sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor e receba um obreiro do ar. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Que alegria imensa em poder estar aqui com vocês, em comunhão, compartilhando da mesma fé, acreditando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né, que nos guia, nos mostra todos os caminhos. Isso é muito bom, sejam todos bem-vindos. Né, se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez aí, vocês sempre serão muito bem-vindos, né? O Pai do Céu sempre vai estar de braços abertos, esperando cada um de vocês aqui. Quem já é da casa, continue firme e persevere. Amém. Nesse caminho do Senhor aí, o Papai do Céu está chamando, nós temos que estar aí obedecendo e buscando Ele cada vez mais, né? Que bom que todos nós fomos sábios, né? Muitas coisas nos atraem lá fora para não estarmos aqui na casa do Senhor, mas hoje fomos sábios e chegamos até aqui. Amém. Muitas vezes é muita luta para vir até aqui, não sei vocês. Às vezes o cara está saindo, é o carro que estraga, é o marido que não quer que vá por causa que está muito na igreja, é o filho que quer que, ô pai, mãe, isso não dá muita atenção para mim, vem aqui assistir uma série comigo, mas nós fizemos a melhor escolha, estamos aqui, né, diante de Deus, diante da presença, na casa dele, e com certeza nós seremos recompensados, já somos vencedores. Amém. E pessoal, hoje eu quero estar falando com vocês a respeito de caminhos, né? Durante o nosso dia a dia, nós temos que tomar tantas decisões de que caminho seguir. Vou para a esquerda, vou para a direita, e muitas vezes até fazemos na força do nosso braço, eu vou para onde eu quero. E muitas vezes esquecemos de perguntar para Deus, Deus, para onde eu vou? Para a esquerda, para a direita, para frente, retorno. E nós temos que aprender a pedir em todos os momentos para Deus estar guiando os nossos caminhos, né? Durante o nosso dia a dia, é tantas decisões que nós temos que tomar. Tipo, dou um exemplo, para vir para a igreja, com certeza nós escolhemos ali o caminho que é mais próximo, o caminho que tem menos trânsito, escolhemos o caminho que não tem animais, o caminho que não tem subida. Então nós escolhemos, achamos que esse é o melhor caminho que estamos escolhendo, e às vezes nos enganamos e não é o melhor caminho, né? Porque escolhemos às vezes sem perguntar para Deus, Deus, por onde eu vou, qual o caminho, né? Por exemplo, às vezes quer vir para a igreja aqui
eu vou escolher, eu moro meio longe, vou escolher vir para a igreja aqui pela BR, porque acho que é o melhor caminho, é mais rápido, não tem lombada, isso, aquilo. Quando eu chego, tem uma obra na BR, tem um acidente, ou seja, não foi o melhor caminho. Quem sabe se nós tivéssemos perguntado para Deus, orado antes de sair, por que caminho eu vou, Deus teria falado, hoje vai por dentro, hoje não vai pela BR, senão você vai pegar trânsito. E assim também é na nossa vida espiritual, né? Nós temos muitas vezes que estamos tomando decisões e que não éramos para ter que tomar decisões, porque na nossa vida espiritual tem dois caminhos. Acho que desde pequenos todos nós somos ensinados, tem o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da luz, o caminho das trevas, e não tem outro caminho. E durante as vezes, essas escolhas, nós escolhemos, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós temos uma luta, uma batalha constante entre o bem e o mal, e às vezes nós perdemos um pouco o lado mal. Lutamos para estar sempre no caminho do bem, mas às vezes nós falhamos e somos enganados e vamos ali no caminho do mal. E nessas decisões, nós caminhamos pelo mal, e muitas vezes nós achamos que estamos ali caminhando corretamente e agradando a Deus, e se enganamos, porque às vezes oramos, passamos ali horas e horas orando, achamos que agora eu orei, eu posso estar fofocando com a minha amiga do meu irmão, ou seja, estava no caminho certo, foi lá, deu aquela desviadinha para o caminho que não agrada a Deus. Eu jejuei durante 7 dias, agora eu estou cheio da unção, agora eu posso dar uma murmurada, posso reclamar. Eu li a Bíblia hoje, eu vim no culto hoje, então me santifiquei hoje, então agora eu posso chegar em casa, já que eu caminhei com o Senhor, eu posso chegar em casa hoje e estar apontando o pecado de todo mundo, porque eu me santifiquei, eu já estou pronto, eu já estou santo, e ou seja, caminhou com Cristo, foi o destino do caminho do bem, e do nada nos desviamos. Isso acontece todos os dias. Por quê? Eu digo porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, Então, pessoal, nós temos que cuidar para não desviarmos do caminho do bem, Porque eu digo ali, quanto mais, nós nos afastamos do caminho do bem, mais difícil fica de voltar. É possível voltar, mas estamos caminhando, do nada, eu vou cometer um pecadinho, eu vou cometer esse pecado, eu acredito que não vou ter consequência, pronto, vou só contar uma mentirinha, ali você já se desviou um pouco. Daí quando você vê, o inimigo nos engana tanto, que eu estou no caminho certo, não me desviei tanto, agora eu vou só roubar aquele negocinho, e ali vai, é uma mentira, é uma fofoca, é uma murmuração, é um roubo, e assim nós vamos se desviando de Deus e indo cada vez mais para longe dele. E eu digo para vocês, depois que nós saímos do caminho, que nós se afastamos de Deus, é muito difícil nós conseguirmos voltar. Mas eu digo para vocês essa noite, que Ele sempre vai estar próximo, Ele sempre está de braços abertos, todos nós estamos aqui, nós sabemos qual que é o caminho que nós temos que chegar para estar perto de Deus. E Ele sempre está próximo, mas Ele não vai bater palma para nós se nós estivermos andando no caminho de trevas, cometendo aquilo que não agrada. Nossa natureza, ela vai querer cometer o errado, vai querer pecar, mas nós temos que estarmos ali batalhando dia após dia, para estarmos caminhando corretamente no caminho do Senhor. E mesmo assim, nós ainda acabamos errando, porque ali, eu digo para vocês que Deus está próximo, e nós devemos continuar em todos os momentos. Erramos, às vezes nós erramos, pecamos, nós acabamos ficando envergonhados. Não, eu errei, agora não tem mais jeito, já cometi isso. Quer saber de uma coisa? Já que eu errei, então eu vou continuar errando porque não tem mais jeito. Eu digo, na palavra diz que tem jeito, Deus está próximo de nós, basta nós perseverarmos nessa busca a Ele, porque nós iremos encontrar. Isso está no texto ali de Isaías 55. Vocês abrem o texto de Isaías 55, capítulo 6.
Então, pessoal, nesse caminho, né, o inimigo vai tentar muitas vezes nos enganar, dizer que o caminho do mal é o caminho correto, o caminho do pecado é o caminho correto, mas esse caminho com certeza ele vai nos levar a uma situação muito complicada. Por isso nós temos que estar nos escolhendo sempre o caminho de Deus. E ali no texto de Isaías 55, capítulo 6, capítulo 55, versículo 6, que diz: procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai o quanto está próximo, abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, pessoal, aqui nesse texto nós podemos observar que é possível nós encontrarmos a Deus, mas vai chegar um momento que não vai ser mais possível. Vai chegar um momento, e eu escuto desde a minha infância meus avós falando: filho, o fim está próximo, filho, vai chegar uma hora que não vai ser possível mais estarmos perto de Deus. E agora nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos observando quantas coisas, quantas profecias bíblicas acontecendo, que na minha maturidade, vamos dizer, há tempos atrás, eu achava que o que meu avô, minha avó está falando com isso, que está chegando o fim, que vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo. Hoje eu entendo, com tantas dessas coisas acontecendo no mundo afora, próximo de nós, como dizia meu avô, minha avó, muita coisa vai acontecer, que pai vai matar filho, vai acontecer guerra, vai acontecer pragas, e só não está vendo tudo isso que está acontecendo quem não quer. Quem às vezes o inimigo ainda está enganando, que acha que tudo isso que está acontecendo é normal. Eu venho para dizer, não é normal, e eu acredito que está chegando esse tempo que vai ser mais difícil encontrar a Deus, vai ser mais difícil encontrar a presença dele. Então que nós venhamos estar se esforçando para estarmos ali caminhando conforme a vontade dele e não a nossa. E não adianta, não tem como eu dizer que eu vou caminhar um pouco no caminho de trevas, um pouco no caminho de luz, vou andar um pouco no caminho do bem, um pouco no caminho do mal. Não tem como. Eu vou dizer para vocês, o caminho de Deus é o caminho do bem, e não se fala mais nisso. Não tem como eu estar caminhando no caminho do mal, estar no pecado e achar que está com Cristo. Não tem. Então que nós venhamos essa noite tirar esse engano da nossa cabeça, achar que nós podemos agir da forma que queremos, como queremos, e não como Deus quer, porque isso é engano do inimigo para nós. Não caminha, vem por aqui. Por isso que diz a palavra que o caminho do mundo é largo, o caminho com Cristo é estreito. Nós podemos observar quantas pessoas no mundo, podemos dar um exemplo desse último evento que teve, Batalha para Cristo. Se é um show do mundo, estaria muito mais lotado. Estava maravilhoso, estava muito lotado, uma presença muito maravilhosa de Deus no show, mas eu digo a respeito de pessoas. Se fosse um show do mundo, estaria lotado. Como foi um evento para Cristo, não estava lotado, estava maravilhoso, estava cheio, mas eu acredito que poderia estar mais cheio. Então nós conseguimos observar que quantas pessoas ainda estão escolhendo o caminho do mundo, em vez de estar caminhando conforme o caminho de Cristo. No nosso dia a dia nós vamos vendo e lutamos, acredito eu que todos nós estamos aqui, lutamos para trazer famílias, para trazer parentes para o caminho de Cristo, mas é tão difícil. Se fosse para chamar um parente nosso para uma festa do mundo, se fosse uma festa do mundo, nós conseguiríamos encher um ônibus para trazer aquele para Cristo. Mas como foi para Cristo, nós chamávamos eu não posso ter compromisso, eu não posso ter compromisso, e às vezes nós se frustramos porque
o caminho com Cristo é tão bom, pelo menos para mim, eu digo, acho que para a maioria de vocês é tão bom caminhar com Cristo. Demorei tanto para perceber, mas então hoje eu chamo as pessoas para caminhar com Cristo e quando inventam desculpas, falam que não dá, falam que não tem como, eu fico tão triste que eu falo, meu, eu estou apresentando algo que é tão bom, que foi tão bom para mim, quando eu te chamava para ir para o mundo, para nós pecarmos juntos, para nós fazermos coisa errada, como nós íamos agora que você está vendo como Deus está sendo bom na minha vida, porque as pessoas que me mexem com isso são pessoas, vamos dizer, da minha família, primeiramente, e eles veem o agir de Deus na minha vida, transformação, restauração, mesmo assim, eles não querem escolher o caminho de Cristo. Eu falo, meu, quando vocês vão sair do engano, quando vocês vão sair desse caminho do pecado e caminhar com Cristo, né? E então, pessoal, eu digo assim para vocês que e aqui também na palavra, né, estava falando que não é possível um ímpio abandonar o pecado. Às vezes nós vemos o pecado por aí, por aqui, pessoas que aparentemente estão perdidas, né, no mundo. Nós olhamos para essas pessoas e falamos, até esses parentes nossos não tem mais jeito, não tem como, esse daí se perdeu, esse daí não tem mais jeito. E essa parte aqui tocou muito, né, comigo, a respeito daqui que é possível um ímpio abandonar o caminho do mal. Eu digo para vocês que, tipo, eu sou a prova disso, né? Não que eu seja santo, não, ainda estou em obras, mas eu sou um ímpio, né? Eu era um pecador totalmente no caminho do mal, e graças a Deus, né, graças a outras pessoas também, hoje eu posso caminhar com Cristo, hoje eu posso estar escolhendo o caminho do mal, do bem, lutando para não estar caminhando, né, nesse caminho do mal e cumprindo a vontade de Deus. E quando nós escolhemos ali, quando eu escolhi, vamos dizer, caminhar com Cristo, eu realmente me arrependi de todo o meu coração, de tudo aquilo que eu fazia, de tudo aquilo que eu sabia que era pecado, eu ainda continuava cometendo. Foi muito forte a misericórdia de Deus e eu me senti perdoado por Deus. Porque quando eu estava no caminho mal, vamos dizer, eu recalculei a rota e voltei para Deus. E voltando para Deus, e é tão difícil voltar para Deus porque o inimigo bota tantos enganos, o inimigo ele bota tantos atrativos. Eu não posso ser hipócrita de falar que o pecado não era bom naquela época. O pecado era muito prazeroso. Então ali o inimigo deixava mais prazeroso, e eu sabendo que tinha que voltar para o caminho de Cristo e não tinha força, e ali eu desistia, voltava, dava 10 passos para o caminho de Cristo, né, se cansava, porque o inimigo ele está todo momento te puxando, ele não quer que você volte, e ali eu desistia, dava mais 20 para o caminho das trevas, e ali ia, voltava, mas chegou uma hora que não teve jeito, e Deus me botou no caminho dele, e hoje eu posso estar aqui, né, no caminho dele, lutando, né, vigiando sempre, porque o inimigo ele vai estar sempre de redor de nós, né, esperando só uma oportunidade para nos tirar do caminho, para estarmos no caminho do mal. E eu digo para vocês assim, ó, que desde novo eu fui ensinado o caminho do bem e do mal, e fui ensinado a andar pelo caminho do bem. Então, enquanto os meus responsáveis conseguiam me botar no caminho do bem, eu estava seguindo, indo, né? Ainda era muito imaturo, muito novo, mas chegou uma hora durante esse caminho que eu desviei e me entreguei totalmente para o mal, totalmente para o caminho. Não quero mais saber de igreja, quero viver minha vida, quero fazer do jeito que eu acho certo. E ali isso causa muitas frustrações, quando nós se perdemos no caminho, quando nós, né, se rebelamos contra Deus, contra a vontade de Deus. Porque desde novo, né, eu posso dizer para vocês que minha mãe, ela me ensinou o caminho do bem. Só que ela me ensinou e ela não vivia o caminho do bem. Vamos dizer, ela falava de Deus, ela ensinou quem era Deus, só que ela não vinha até uma igreja, ela não cultuava quando era mais nova, porque naquela época, né, era obrigado
um adolescente, um filho, ir para a igreja com a mãe. Não tinha esse papo de livre-arbítrio, vamos assim dizer. Vou ficar em casa assistindo uma série. Então minha mãe foi até uma certa idade, depois de uma certa idade ela desviou. Mas, por exemplo, ela sempre falou de Deus. Ela sempre foi uma mulher muito boa. Então, ela não era da igreja, vamos dizer, mas ela me mostrou algo que é muito poderoso, que é o amor ao próximo. Ou seja, ela não estava na igreja, não estava no caminho do Senhor, estava desviada, mas ela me ensinava o amor ao próximo, ela ajudava muitas pessoas. Eu estava na rua, às vezes, andando pelo centro com ela via alguém com fome, ela comprava uma comida e ali dava, fazia uma caridade. E então, com ela, eu conheci também quem era Deus, conheci o caminho, mas como ela não caminhava, eu não caminhei até um certo tempo. Só que meus avós, eles eram pessoas que para mim são exemplo na fé. Eles foram as pessoas que me trouxeram para dentro da igreja. Por exemplo, isso me agradava, eu vinha com eles para dentro da igreja, e ali eu ia conhecer o que era a igreja. E chegou uma hora que eu fui ficando mais velho, e eu pude fazer as minhas decisões, as minhas escolhas. E é o tal do livre-arbítrio. E olha, é muito bom, Deus é bom, Ele dá um livre-arbítrio para nós, para fazer nossas escolhas, mas é muito perigoso quando nós fazemos as escolhas, que não são as escolhas que agradam a Ele. E ali, durante esse tempo, em vez de eu continuar no caminho de Deus, eu fui enganado, eu fui atraído pelo caminho do mal, achei que era mais prazeroso, o mundo do mal, das trevas é todo colorido, que não precisa obedecer, você não precisa ter regras, você faz o que você quer. Na igreja ali, eu tinha que fazer o que eles mandavam, eu tinha que obedecer. Então eu falei, quer saber uma coisa, eu sou livre, às vezes nós usamos alguns versículos bíblicos, eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Como que esse pastor quer dizer que eu tenho que obedecer, eu sou obrigado a obedecer? O inimigo vai ganhando nossa cabeça. E ali o que aconteceu? Fui totalmente para o mundo, enganado, nesse livre-arbítrio, nessa caminhada, pelas trevas. Me tornei um alcoólatra, me tornei um ladrão, me tornei um viciado, ali fui enganado, me tornei um corrupto, um homossexual, me tornei um mentiroso, e assim vai. São tantas frustrações que teve no caminho, que eu olho, e muita gente me via, me falava. Hoje eu posso dizer, muitas pessoas chegam, quem te viu, quem te vê, As pessoas do passado que eu me tornava, imagina eu vestido, por essa luz, eu vestido ali de uma leg roxa, com dourado que eu peguei da minha irmã, com mais um top preto com cinza, falando igual uma menininha no carnaval, com a cabeça cheia de cachaça. E olha o caminho que eu estava seguindo, sabendo que o caminho era Cristo. E ali eu me perdi, a pessoa olhava para mim, não tem mais jeito. Não, esse cara está perdido, eu sabia que ele ia dar nisso, eu sabia que não tinha mais jeito. Mas eu digo para vocês que quando Deus tem um propósito, por mais perdido que a pessoa seja, por mais pecador que a pessoa seja, por mais errado que a pessoa seja, Deus vai te trazer de novo para o caminho. Como dizia minha mãe ali, se não vem pelo amor, vem pela dor. Então ali eu sofri muitas frustrações, fui muito magoado, tenho consequências de tudo aquilo que eu fiz, mas graças a Deus, eu fui atraído ali de volta pelo caminho do bem. Sou muito grato, porque teve pessoas que, em vez de me julgar, me apontar o dedo, quando eu estava no caminho de trevas, elas foram pessoas que intercederam, pessoas que perseveraram, pessoas que usaram da palavra, não para diminuir, mas para edificar. Falar, não, você vai se perder. Não, você não vai se perder, tem jeito. Eu acredito no Deus, que Ele pode fazer, Ele pode transformar, Ele pode restaurar. Então, minha mãe foi uma pessoa que durante muito tempo, quando estava no caminho do pecado, orava, intercedia, depois de um tempo ela se converteu como mais velha, e orava, intercedia, não desistia. Tem muito trabalho, saía numa sexta, voltava no domingo, e era
me procurando em IML, só não procurava dentro da igreja, mas me procurava em hospitais, me procurava em delegacia, me procurava no IML, e ali ia, mas eu digo que Papai do Céu só não me levou por causa que ali estava ela intercedendo, ali estava minha esposa intercedendo. Eu também sou muito grato pela vida da minha esposa, que perseverou, tinha todos os motivos para, ó, não te quero mais, né? Você não é um homem para mim, você não quero você como pai dos meus filhos, mas ela perseverou, ela seguiu em frente, e hoje, né, acredito que ela pode ver uma restauração, uma transformação na minha vida. Somos muito felizes, graças a Deus, né, por todo esse esforço dela de orar também. Orava muito com a minha mãe e buscou a Cristo antes do que eu ainda. Ela começou a se converter antes do que eu, e eu no mundo, e ela ali lutando, né, perseverando, e hoje nós podemos, né, colher frutos de todo esse empenho, de todo o sacrifício, e podemos ser muito felizes, né? E o que eu digo para vocês, o caminho, né, do bem, ele é difícil de seguir. Eu não posso ser hipócrita de falar que caminhar com Cristo é fácil. Não é fácil. Caminhar no mundo é mais fácil, mas o mundo é enganoso. O mundo, uma hora ele não vai ter recompensa, ele tem uma recompensa momentânea, uma recompensa instantânea, mas chega uma hora que, tipo assim, essa recompensa acabou. Quando nós estamos caminhando no mundo, quando nós estamos caminhando com Cristo, nós temos recompensas também. Eu sou grato, nós podemos ver bênçãos na nossa vida, porque nós estamos agradecidos. Nós podemos saber que o fato de respirar é uma bênção, o fato de podermos estar aqui em pé é uma bênção. Tem muitas pessoas que estão nos hospitais, que queriam ter essa oportunidade que nós temos, né? Nós estamos podendo ter aqui caminhando com Cristo, e não tem. E quando nós desviamos para o caminho das trevas e queremos voltar para caminhar com Cristo, quando nós estamos caminhando com Cristo, nós temos que guerrear. Nós vamos passar por batalhas, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tribulações. Mas a parte mais importante é que nós sabemos que Cristo está conosco, que nós vamos vencer qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de luta, qualquer guerra nós vamos vencer. No mundo nós não temos essa certeza. No mundo é engano, estamos passando, né? Às vezes temos um trabalho cansativo. Eu observo muito, né, a pessoa que trabalha na construção civil. Lógico, não estou generalizando, não são todos, mas eu acompanho às vezes o pessoal que trabalha na construção civil. É um trabalho cansativo, é um trabalho, né, muito pesado, e o escape deles, no descanso deles, eles se afundam na bebida para saciar aquele cansaço, porque eu estou cansado, porque é muito dolorido. Então você olha o engano que o caminho do mal traz. Agora, se estamos ali caminhando com Cristo, nós caminhamos, nós cansamos, nós vamos para a palavra, nós sabemos que nós podemos entregar esse fardo para Cristo, que Ele vai nos fazer cansar, vai nos descansar. Né? Diz a palavra que o jugo é pesado, o fardo é pesado, mas o jugo é leve. É isso, né? O fardo é pesado. O jugo é sábio, o fardo é leve. Então nós sabemos que com Cristo nós vamos ter recompensa na terra, e mais à frente nós também teremos recompensa. Nossa recompensa não é agora é só uma mesadinha, como a pastora Galo falou. Agora você vai receber só uma mesadinha. A recompensa vai vir depois, né, na vida eterna, porque Ele tem recompensa para mim e para você. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês essa noite é que nós devemos, né, quem já está no caminho, né, persevere, siga no caminho. Durante as lutas, né, se cair durante essas lutas, vocês caem de joelhos, já orando, clamando, pedindo a Deus, e Ele vai vir com renovo, vai te fortalecer, e você vai estar em pé de novo, firme e forte para estar caminhando. Quem ainda não está no caminho do Senhor, está um pouco no pecado, um pouco com Deus, ou somente entrega ao pecado, que hoje, nessa noite, Deus possa tocar no coração de vocês, e vocês possam entender que o melhor caminho que nós temos a seguir é com Cristo. Eu posso falar isso com total certeza, porque eu tive essa desonra, vamos dizer,
de caminhar no mundo e poder vir para Cristo. E não é nada agradável, né? Não tenho orgulho nenhum disso. Acredito eu que tudo tem um propósito. Eu caminhei, eu tive todo, né, esse caminho de pecado, esse caminho de trevas. Acredito eu que tem um propósito de Deus, né, na minha vida, para hoje poder estar falando com autoridade o que é caminhar no pecado, né? Não sei que vai ter consequências, porque às vezes que eu pequei, às vezes que eu estava no caminho do pecado, eu sabia que o caminho que eu estava seguindo era um caminho errado, e estou, né, disposto a sofrer as consequências. Se Deus, né, se não tiver consequências, amém. Se tiver consequências também, amém. E Deus continua sendo bom. E você que está aqui essa noite, que tem um filho, um parente que ainda não conheceu o caminho do Senhor, né, eu posso dizer para vocês que ainda dá tempo. Deus está de braços abertos, basta nós perseverarmos, nós seguirmos no caminho, porque Ele vai envolver as bênçãos de Deus sobre nossa vida, Deus conosco em todos os momentos, e eles vão querer voltar para esse caminho. Por mais que pareça impossível, não tem mais jeito, Ele não vai querer abandonar o caminho do mal. Eu digo, isso é engano, isso é muitas vezes é o inimigo dizendo para nós desistirmos do caminho, para nós não intercedermos mais por nossos parentes, as pessoas que nós amamos, pessoas que precisam que nós estejamos intercedendo dia após dia, noite após noite. Peço um renovo, peço forças para Deus, para estarmos, né, intercedendo por as pessoas, para conhecermos esse caminho maravilhoso que hoje nós podemos conhecer. Amém, igreja? Amém. E eu digo para vocês, se alguém tem dúvida, né, desse caminho, né, qual o caminho que devemos seguir, está lá no texto de João 14. João 14, 6. E esse caminho não, né, pessoal, não é fácil caminhar com Cristo. Não foi fácil para muitos, né, personagens bíblicos, né? Olha Daniel ali, quando estava nessa caminhada, quando não queria, né, se entregar à vontade do mal, foi para a cova, foi para a fornalha, mas ali perseverou, ali continuou caminhando com Cristo, e Deus honrou. Com vocês não vai ser diferente, comigo, contigo não vai ser diferente. Temos personagens ali, né, tantos outros personagens, não teve nenhum, acredito eu, que foi fácil nessa caminhada com Cristo. Podemos ver a história de Jó, é uma história que, né, toca muito, que era um homem que caminhava com Cristo, fazia as vontades de Cristo e sofreu tanto nessa caminhada, mas em nenhum momento ele desistiu. E Deus honrou. Então hoje nós temos na palavra aqui muitos personagens que nos demonstram, que nos mostram que vale a pena perseverar no caminho. Vamos ter as lutas, mas devemos continuar caminhando sempre com Cristo ali. Então eu quero estar lendo ali, se alguém ficou com dúvida qual é esse caminho, está ali no texto de João 14, 6, que diz que Jesus é o único caminho. Ali Jesus está falando, no caso, para os discípulos, que assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, tereis conhecido também ao meu Pai, e desde agora vós o conheceis e ouvistes também. Então, pessoal, que nós possamos sair daqui essa noite entendendo que Jesus é o único caminho, não tem outro caminho. Nós queremos, acreditamos na salvação, e se estamos aqui nessa noite é porque acreditamos, sabemos que existe uma salvação, e para nós chegarmos mais perto de Deus, né, Jesus é o caminho para essa comunhão, para nós estarmos perto de Deus. E Jesus é o caminho também. No caso aqui na palavra diz, ele mesmo falou, que Ele é a vida. Então essa vida eterna, que todos nós que estamos aqui acreditamos, é caminhando com Jesus. Então que nós não venhamos em momento algum ter dúvida em que caminho seguir. Porque eu digo mais uma vez, o caminho do mal traz muitas consequências, muitas frustrações, é um caminho enganoso, é um caminho que muita gente segue,
e às vezes nós acabamos caminhando junto com a multidão. Não queremos vir com a minoria, aqueles que são verdadeiros, aqueles que estão no caminho certo, aqueles que estão obedecendo, aqueles que estão fazendo a vontade do Pai. Às vezes falamos que eles são loucos, certos são aqueles que têm o livre-arbítrio, aqueles que fazem como querem, do jeito que querem, esses são felizes, mas isso é engano. Felizes somos nós que conhecemos o caminho de Cristo, felizes somos nós que obedecemos a palavra de Cristo, felizes somos nós que nos arrependemos do caminho de pecado que vivíamos, felizes somos nós que entregamos nossas vidas totalmente a Cristo. E que não que nessa noite nós venhamos aqui está dizendo: Deus, faz a sua vontade, Deus me guia por esse caminho, Pai, Deus me dá forças, não deixa eu desistir, Papai, desse caminho, porque o inimigo, digo mais uma vez, ele está querendo a todo momento nos puxar para longe da vontade de Deus. Amém, igreja? Peço que fiquem de pé para nós estarmos orando. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estão seus filhos amados, Pai. Filhos, Papai, que entregaram as suas vidas totalmente a Ti, Pai. Que todos que estão aqui, Pai, venham essa noite dizer com todo o coração, Deus, que seja feita a sua vontade, pedindo, Papai, que o Senhor venha guiando-nos em todos os momentos, que o Senhor seja o nosso guia de manhã, de tarde, de noite, por toda a nossa vida, Pai. Nos perdoa, Deus, os momentos que nós caminhamos, Pai, longe da sua vontade, os momentos que nos desviamos, Pai, do caminho que nos leva até o Senhor, Deus. O inimigo, Papai, pode ter tido controle por um momento de nossas vidas, Pai, mas o controle total nós entregamos, Pai, em suas mãos, para que seja feita a sua vontade, Pai. Não nos deixa, Deus, nos desviar do seu caminho, Papai. Nós acreditamos que nós possamos sair dessa noite aqui, Pai, crendo, tendo fé, Deus, crendo plenamente que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, acreditando cada vez mais na vida eterna, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, intercedendo por todos aqueles que ainda não conhecem esse caminho, Pai, venham conhecer. Que nós possamos ser aqueles, Pai, que caminharemos, Pai, com o Senhor em todos os momentos. E que muitos possam nos olhar, Pai, querer caminhar conforme a sua vontade, assim como nós nos entregamos, Papai querido, para estar caminhando conforme a sua vontade, Deus. Venha abençoando, Espírito Santo, a vida de cada um que está aqui essa noite. Espírito Santo vem falando do coração ao ouvido de cada um. Todos nós possamos estar com corações abertos, Pai, sensíveis para ouvir a sua voz, sensíveis para seguir o seu caminho e dizer, Papai, sermos obedientes e dizermos: sim, Senhor, eis-me aqui, disposto a seguir conforme a sua vontade, conforme o seu querer, Pai. Nos guia, Papai, ao entrar e ao sair, em todos os momentos. Nós somos dependentes do Senhor, Papai. Ao levantar e ao dormir, Pai, nós estamos precisando, Pai, do Senhor cada vez mais e mais, Papai querido. Demonstrando, Papai, o caminho, Pai. Dando a visão de cada um. Vem tirando as escamas dos olhos, Pai, daqueles que ainda estão perdidos pelo caminho, Papai. Vem quebrantando o coração daquele, Pai, que ainda está engano, aquele que ainda está no sofismas, Papai, acreditando, Pai, que o caminho mau ainda é um caminho prazeroso. Que eles venham conhecer o caminho do Senhor, Papai querido, e possam caminhar plenamente contigo, Papai, e possam sentir, Pai, quão bom é caminhar com o Senhor, Pai. O quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos chama, Pai, em todos os momentos. O Senhor tem nos chamado, filhos queridos, filhos amados, venham caminho comigo. E o Senhor nos deixa para a sua palavra, Pai, para nos mostrar, Pai, qual é o caminho que devemos seguir. Na sua palavra, o Senhor nos dá o livre-arbítrio, Pai.
E mesmo assim, o Senhor demonstra o seu amor por nós e nos fala: filho, sigam o caminho do bem, e que nós possamos também estar te obedecendo e seguindo o caminho do bem em todos os momentos, papai querido. Peço àqueles que precisam de uma oração nesse momento, aqueles que querem estar caminhando plenamente com Cristo, aqueles que querem largar o caminho do pecado, aqueles que querem entregar sua vida nessa noite para a vontade de Deus. Eu peço que venha aqui à frente para estar recebendo uma oração, porque Deus te chama, Deus não cansa de te chamar para estar caminhando totalmente com Ele, está entregando totalmente tua vida a Ele. E Deus quer, eu sei, Pai, que o Senhor quer tocar na vida de cada um que aqui está, Pai, para nunca mais, Pai, se desviar do seu caminho, Pai, para nunca mais se perder, Papai, para nunca mais, Papai, ser enganado pelo mal, Pai. Que o mal não tenha, Papai, autoridade na vida de nenhum de nós, Papai, na vida de nenhum daqueles que nós amamos, Pai, na vida de nenhum daqueles, Papai, que nós estamos aqui nesse momento intercedendo, Pai, pedindo para que o Senhor seja a luz, Pai, para que o Senhor venha iluminando o caminho deles, Papai, e mostrando, Papai, qual é o caminho que eles devem trilhar, Papai, vem, Papai, mostrando cada vez mais, Papai, o quanto o Senhor nos ama, Pai, o quanto, Papai, o Senhor nos protege até quando estamos caminhando, Papai, no caminho de trevas, no caminho do mal, Pai. O Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou, Pai. E que nós possamos entender, Pai, que nós somos guardados pelo Senhor, Papai. Até quando estamos rebeldes no caminho de mal, no caminho das trevas, Papai. Porque o Senhor tem um propósito comigo e com todos nós que estamos aqui, Papai. Cada um que aqui está, Papai. Rasga os céus, Papai, na vida de cada um, Papai. Derrama, Papai, bênçãos, Papai. Opera milagres, Papai. Nessa noite, Papai. Cada um que aqui está possa ter uma experiência sobrenatural contigo. E que jamais venham a se desviar dos seus caminhos, Papai Deus. Vem, Papai, toca no coração de cada um que aqui está. Mostra para eles, Papai. Mostra para nós, Papai. Mais e mais, Pai, quando o Senhor está conosco, Pai, até nesses momentos de batalha, Papai, até nos momentos de cansaço, Papai, nas lutas que temos, Pai, para voltar no seu caminho, Pai, nas lutas que temos, Pai, quando estamos caminhando com o Senhor, Papai, mas o Senhor venha mostrando para cada um de nós que nas lutas, nas batalhas, nas guerras, o Senhor também está conosco, Pai. E o Senhor é um Deus que jamais perdeu batalha. O Senhor é um Deus que jamais perdeu uma guerra, Pai. E que o Senhor seremos mais, continuaremos sendo mais do que vencedores, Papai. Então vem conosco, vem fortalecendo, Pai, a força de cada um que aqui está. Vem reanimando cada um que aqui está, Pai, para estar correndo para os seus braços, Papai, e chamando, Pai querido. Para que venhamos, Papai, estar seguindo, Papai, o seu caminho, Pai. É demonstrando para todos aqueles que precisam, Pai, conhecer o seu caminho, Papai. Ó, meu Deus querido, em nome de Jesus, Querido, se você precisar de uma oração, venha à frente. Esse é o momento. Amém? Amém. Queridos, a gente toda a vida, a gente vai ter sempre uma escolha a fazer no caminho assim. Sabe, o Alisson pregando, o obreiro Alisson pregando, eu não pude deixar de pensar a todo momento no filme e no livro Peregrino. Alguém já assistiu? Alguém já leu o livro? Depois da Bíblia, ele é o segundo livro mais vendido no mundo.
Se você ainda não assistiu, chega na sua casa, entra no YouTube e coloca lá Peregrino. Isso. Você vai se deparar com um filme de um rapaz que está numa cidade destruída. Ele quer alcançar a cidade de Deus, mas nisso ele tem um caminho a se fazer. Nesse caminho ele sofre tentações para pegar atalhos. Como o Alisson disse, que muitas vezes os atalhos nos prejudicam. Ele sofre tentações para desviar o caminho. É numa vida cristã que ele está dizendo. Você deve, para e assiste, chega lá no Peregrino. Se você quiser o livro também é muito bom. Se você falar assim, eu gosto de ler livro PDF, eu te envio o PDF. E se você quiser comprar ele físico, se eu não me engano, lá na sede a gente tem para vender o físico. E isso vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida cristã. E você vai entender que muitas vezes o caminho de atalho não é o caminho certo. Que Jesus é o caminho e nele não existe um atalho. Não tem como eu falar, vou dobrar a esquerda e vou chegar mais rápido numa vida de santidade. Vou dobrar a direita e minha vida vai ser transformada. Não. Se saiu de Cristo, o caminho está errado para mim e para você. Amém? Amém. Só lembrando que domingo teremos nosso culto às 18 horas. Não falte, traga mais alguém com você, mais uma pessoa para estar aqui. O dono do Senhor com você. Lembrando que terça-feira, toda terça a gente tem células. Se você também quiser iniciar uma célula na sua casa, fale comigo, fale com a pastora. A gente vai estar se programando para também estar abrindo uma célula na sua casa. Amém? Amém? Amém, queridos? Então, tem alguma contato? A pastora vai mandar o filme no grupo. Amém. Aí vocês assistem lá. Aí vocês vão mostrar. Sobre a sede, a gente ainda não tem a data prevista para a inauguração, tá? Assim que surgiu a data prevista, a gente informa que a gente ainda está em reforma lá. Está tendo tudo normal. Toda quinta-feira às 8 horas, domingo às 8, nós estamos em reforma. E quando sair a data da inauguração, vamos fazer uma caravana. Vamos todo mundo para lá. Amém? Querido, estenda a mão em direção à sua casa. Pai, no nome de Jesus, oramos, agradecemos ao Senhor por mais um culto. Nós possamos, meu Pai, todo dia estar sendo, Pai, escolhendo o caminho, escolhendo Jesus, escolhendo o certo, a verdade e a vida. Pai, que ainda para cá, o Senhor nos leve em segurança, nos guarde e nos proteja. Que a nossa final de semana seja um final de semana de prosperidade, de bênçãos e vitória. Ao chegar no nosso lar já seja visitado pelos seus anjos agora. Ao entrar, seja paz, seja alegria. E cancelamos toda palavra de morte, toda palavra de divórcio, de confusão, de murmuração. E no nome de Jesus repreendemos o espírito da morte. E declaramos vida. E declaramos vida. E declaramos um novo tempo sobre os lares. Haja paz, haja alegria, haja vitória e conquista. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amém. Então vamos bater uma foto, não vamos embora, tá? Se alguém, queridos, se alguém aqui está com vontade de se matar, me procure no final. Me procure.